Eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Biologia, e a nossa aula é Citologia, o estudo das células. Quando a gente fala aí de cito, esse prefixo cito geralmente se refere à célula, em algum aspecto, e o logos, logia de estudo. Essa é uma grande área da biologia, que a gente chama também de biologia celular, onde a gente começa a entrar nesse mundo da célula e entender um pouco das várias estruturas que a compõem. Então, acredite, isso dá um semestre de faculdade. Mas aqui eu quero apresentar para você os aspectos gerais do estudo da citologia. Quando a gente fala sobre célula, do que a gente está falando? O que é uma célula? Uma definição possível é que a célula é a unidade morfofisiológica de todo ser vivo. O quê? Morfo? Morfo, estou falando de forma. Fisiológico, estou falando de funcionamento. Seria, então, a unidade, essa menor unidade com uma forma e com uma função específica ali dentro do corpo dos seres vivos. Então, falando de seres vivos, não estamos falando só de humanos, são os humanos, são os animais, são os fungos, são as bactérias. E os vírus? Vírus é acelular, não tem célula. Mas que tipos de células são essas, afinal? A gente vai dividir, então, em dois grupões. Estamos falando de célula procarionte e célula eucarionte. Vamos pegar diferença geral, assim, você bate o olho, me afastar aqui para você dar uma olhada, assim, você fala, essas aqui, elas têm muitos itens, muitas informações, aquela ali é bacana, mas parece que não tem tanta informação dentro, né? Então, você já consegue ver que eu tenho na eucarionte um nível de complexidade maior do que na procarionte. Mas de cara também uma coisa bem visível, tá vendo aqui um miolinho, ó? Vendo esse miolinho? As células eucariontes, elas têm um núcleo organizado. O núcleo é a porção da célula onde ela guarda o seu material genético. Enquanto na célula procarionte, ela não vai ter essa estrutura. Estruturas básicas aí para falar, é uma célula. Ela tem então um envoltório lipoproteico, composto aí por lipídios, proteínas e um pouquinho de carboidrato, que é a membrana plasmática. Todas as células têm membrana plasmática. Tem um citoplasma, esse material interno, fluido, meio gelatinoso no interior de todas as células, tem o citoplasma. O núcleo, repare aqui que na procarionte não tem esse núcleo organizado, mas tem um material genético. Então, célula procarionte, essa célula que o material genético, esse DNA, está disperso no citoplasma, ele não está envolvido aí por uma membrana limitada. Não tem a complexidade, a variedade de organelas, como a célula eucarionte tem. Ela tem essa estrutura, que são os ribossomos, essenciais na síntese proteica, produção de proteínas, né, para montar aí a estrutura desse ser. Repare que a célula procarionte, ela tem também externa à sua membrana plasmática uma parede celular. Essa parede celular dá a ela ali resistência em relação a alguns ambientes, né? A constituição dela, a gente chama de que ela é feita de peptídeo glicano. Então, dá a ela uma resistência a alguns ambientes. E algumas, inclusive, além dessa parede, ela vai ter uma cápsula. E nessa cápsula ela pode ter algumas estruturas locomotoras, como um flagelo que ajuda algumas dessas bactérias a se deslocar, algumas extensões, como esses pílis ou pelos que ajudam ela a se aderir a algumas superfícies. E bactérias, então falando de procariontes, estou sempre falando de bactérias? Sim, reino Monera. Passou de reino Monera, os outros reinos, todo mundo é eucarionte. Só bactérias estão aqui no reino procarionte. Só bactérias que é do reino Monera que tem célula procarionte. Elas têm também o plasmídio. O plasmídio, também chamado de DNA circular, é um material genético exclusivo desses seres. Confere a eles resistência ao ambiente, tem diferentes funções ali específicas quando a gente fala de plasmídio. DNA circular, esse material genético específico dessas bactérias. Assim, entendi. Então, entendi aqui que é uma estrutura mais simples. Inferior, não tem esse juízo de valor. Por quê? As bactérias, então, é uma célula primitiva, está aí há muito tempo, mas está aí, dando banho e muito bem adaptada. Então, ela é mais simples, mas muito bem adaptada a esse mundo atual. A gente vai encontrar bactéria nos mais variados ambientes, tendo muita importância aí também para manter o equilíbrio do ambiente. Mas quando a gente vai para a célula eucarionte, eu tenho célula eucarionte, então estamos falando aí de uma célula mais complexa que tem esse núcleo envolvido por uma membrana.
membrana, é chamada de membrana nuclear ou carioteca, também um nome possível aí. E essa célula quem tem? Como eu falei para você, reino Monera, célula procarionte. Passou daí, fungos, protistas, plantas e animais, todos têm a célula eucarionte, que além dessa aparência muito marcante, que é ter o material genético protegido, envolvido por uma membrana, ela tem uma série de outras organelas. Organelas como se fossem pequenos órgãos da célula, com diferentes funções para fazer a manutenção dela e, por tabela, o funcionamento do nosso corpo. Então, a gente tem, por exemplo, organelas muito conhecidas como a mitocôndria, essencial aí na produção de energia. Então, se você está vivo agora, eu e você, significa que as nossas mitocôndrias estão trabalhando ativamente, produzindo energia para o nosso corpo. A gente tem lisossomos, complexo golgiense. Você quer conhecer e relembrar cada uma dessas organelas? Faz uma busca aqui nas nossas aulas que você vai encontrar. Mas quando eu faço essa divisão entre célula animal e vegetal, as duas são eucariontes, mas vão ter sim algumas diferenças, por isso a gente subdivide. Célula eucarionte, subdividindo entre animal e vegetal. E na célula vegetal, o que eu destaco de diferença é o fato de que na célula vegetal ela é envolvida por uma parede celular. Além da membrana plasmática, tem uma parede celular. E essa parede celular ela confere resistência. Ela é de um material chamado celulose, que é um polissacarídeo, é um carboidrato resistente aí. Então tá aqui a celulose. Além disso, as plantas têm uma organela específica, em verdinho aqui, que é o cloroplasto, que contém aí os pigmentos chamados clorofila, e é nela que rola a fotossíntese, a condição, né, o processo em que essas células podem, esses seres, né, as plantas podem, na presença da luz, produzir o seu próprio alimento. Então, utilizando aí o gás carbônico, a água, produzindo então glicose e energia para si e para a gente, né, que vai lá e as come. Então, cloroplasto. Tem também essa grande estrutura aqui, que é o vacúolo, alguns locais chamados de vacúolo central, cuida do equilíbrio hídrico, guarda algumas substâncias também. E uma coisa interessante, célula vegetal não tem centríolos. Centríolos são organelas presentes só na célula animal, responsáveis pelo processo de divisão celular nelas, tá? E quando eu dou um recortezinho aí na célula eucarionte e puxo aí para a questão do nosso corpo, no corpo humano, a gente percebe algumas especificidades porque as células são de formatos variados. Pensa assim, a célula humana ela é só assim, arredondada. Não, a gente tem células alongadas, células retangulares, células estreladas como neurônios, mas elas vão ter também, a gente pode classificá-las de acordo com alguns fatores, como o tempo de vida e o número de núcleos que ela tem. Olha que interessante, porque você viu que as eucariontes têm núcleo, então células humanas têm núcleo, mas em relação à quantidade desse núcleo, pode rolar uma variação. E o tempo de vida? Como assim tempo de vida? Algumas células têm um tempo de vida muito curto. Células, a gente coloca na categoria das células lábeis. Por exemplo, as células da sua pele, da sua epiderme, a cada semana elas estão se renovando. Pega aí, por exemplo, uma célula do sangue que dá cor vermelha ao sangue que é hemácia, elas duram até 120 dias. Então, é um tempo de vida curto. A gente tem algumas células que estão sempre assim, se renovando e nascendo outras. Então, a gente enquadra na categoria de células lábeis, um tempo de vida curto. Outras vão ter um tempo de vida chamado estável, vão durar aí 5 anos, 6 anos, como por exemplo as células ósseas. A gente tem renovação de células ósseas? Sim, mas leva um bom tempo até ter toda essa renovação. E a gente chega aí nas células permanentes. São aquelas que não estão se renovando, como por exemplo os neurônios. Tá? As células musculares em alguns locais incluem pelo fato de ela ter uma renovação mais lenta ou não renovar, mas os neurônios a gente geralmente vai enquadrar aqui, na categoria de células permanentes, pela não ter essa capacidade de mitose, de se dividindo e fazendo novas células. Tá? E quanto a número de núcleos, a gente tem célula que não tem núcleo, anucleada, hemácias, glóbulos vermelhos, são células que estão aí no nosso sangue e não tem núcleo. Pessoal, mas como é que ela vive? Ela nasce com o núcleo, perde o núcleo e tem mais espaço para transportar o oxigênio. Por consequência, tem uma vida curta, né? Tanto é que eu falei para você que ela é lábil. Células mononucleadas
um padrão assim, mais que a gente está acostumado, né, de imaginar uma célula, um núcleo, né, tá ali mononucleada, mas tem células que são multinucleadas ou polinucleadas, elas têm vários núcleos ali numa mesma célula, que é bem curioso, né? E aí você fala assim, pá, então eu entendi a diferença entre célula procarionte e eucarionte, entendi então que entre animal e vegetal eu tenho também diferenças, mas uma coisa que sempre a gente questionou, né, assim, como é que isso foi ficando tão complexo? Como é que a gente saiu daqui e chegou aqui com tanta complexidade, né, com tantas novas células? E tem se estudado isso, desenvolvido algumas teorias dentro disso. E uma teoria que eu quero puxar para você é a teoria da endossimbiose, ou teoria endossimbiótica. É a teoria sobre o surgimento dessas organelas tão importantes, que são o cloroplasto nas plantas e as mitocôndrias, tá aqui a mitocôndria aqui, presente nas dois tipos de células, as que dão fonte de energia. Estuda-se que algumas dessas organelas teriam sido formadas por invaginação, especializações, mas essas duas, há uma curiosidade. Repare, a teoria é essa. Tinha então um procarionte ancestral, estava ali, né, aquela célula simples, ancestral. Ele passa então a desenvolver uma relação invadindo, entrando na estrutura de uma outra célula. Então está aqui meu procarionte ancestral, ele tem então uma entrada no interior de uma outra célula. Imagine você que essa entrada no interior dessa nova célula, ela funcione muito bem. Ela então entrou ali no interior do outro ser e eles começam então a ter uma vida em parceria. Começa a viver ali. E essa célula ela passa a se multiplicar, levando no seu interior essa tal célula procarionte, célula simples, sempre junto ali. Então repare que ela agora ela é diferente. Ela é ela e mais um plus, né? E que a partir daí, então, eu passo a ter então uma nova célula, batizada então, que além dessa nova estrutura, ela tem também umas outras especializações, batizada de célula eucarionte, e que eu tenho ainda uma diferença entre elas, onde eu tenho uma célula eucarionte fotossintética, ou seja, que faz fotossíntese, que consegue se manter independente, produzindo aí a energia, e outra que não é autotrófica, uma heterotrófica, que depende ainda do ambiente, precisa ingerir energia de forma externa. Aí você fala, caramba, mas de onde tirou-se? Por que essa teoria? Por quê? Ao estudar mitocôndrias e cloroplastos, observaram que eles têm um DNA próprio. Eles têm capacidade de se dividir e se multiplicar independente da célula. A célula tem lá o DNA dela aqui dentro do núcleo, todo mundo aqui dependendo do núcleo. E a mitocôndria plena, independente. Capacidade de se multiplicar com DNA próprio e o cloroplasto também. Isso já levantou uma curiosidade. Observando o tamanho dele, observando o tipo de envoltório que ele tem, observando os tipos de ribossomo que ele tem, achou-se tudo muito correlato e parecido com uma célula procarionte. Então criou-se essa teoria, será que esses dois não eram, na verdade, procariontes, que passaram a viver dentro da célula e assim vivendo em simbiose? Pois é, fica aí a teoria com uma série de evidências, né? Mas ainda uma teoria. Então a gente fecha a nossa introdução ao mundo das células, a citologia. Não deixe de registrar, faz uma foto para você estudar, rever, ok? Até a próxima. Tchauzinho.